Muito prazer, eu sou Kátia Franco, do Grupo SI Soluções Inteligentes em Crédito. Sou especialista em operações com imóvel. Nesse vídeo vou tratar sobre dicas práticas para você obter crédito com juros baixos utilizando o seu imóvel. Em 4 passos, eu irei mostrar como utilizar seu imóvel para obter crédito com juros baixos. Primeiro passo, cenário econômico, entender o cenário econômico e o mercado financeiro, é muito importante. O segundo passo é ter um sonho. Você tem que ter um objetivo claro. Tendo clareza, você vai buscar a melhor solução. E sempre quando você agrega uma garantia forte, que é um imóvel, você tem acesso às melhores taxas. O terceiro passo, ter um bom cadastro. É fundamental para você ter acesso às melhores taxas, você cuidar do cadastro. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E o quarto passo, quais imóveis são aceitos? Terreno, casa, apartamento, eu vou falar um pouquinho sobre quais imóveis são aceitos. Bom, no primeiro passo nós vamos falar sobre cenário econômico e mercado financeiro. No Brasil nós temos a taxa Selic, que é a taxa que o Banco Central define a taxa de juros do país. Com base na taxa Selic, os bancos aplicam a taxa para investimentos, para empréstimos, então tudo é direcionado, acompanha a taxa Selic. A cada 44 dias, mais ou menos, o Banco Central se reúne, o Comitê de Crédito, né? E eles definem a taxa daquele exercício e a projeção. Qual a expectativa dos próximos anos? E com base nisso, as indústrias contratam, né? Fecham seus contratos de médio, de longo prazo, considerando esse relatório do Banco Central. Vamos falar também dos bancos que operam essas linhas de crédito. Então, nós temos no Brasil vários tipos de bancos. Então, em 2018, o Banco Central autorizou a abertura das fintechs no país. Nós tínhamos os bancos tradicionais, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil, que eram os bancos de tijolo. Em 2018, com essa permissão, vieram os bancos digitais e com ele toda essa oferta de crédito. Cada banco ele tem um público definido, uma estratégia definida. Então é importante reforçar que não existe o banco completo, o banco bom. Existe o perfil do cliente, o perfil da garantia e a estratégia do banqueiro. Então, às vezes, o banco A vai atender melhor, em outros momentos o banco B vai atender melhor. Então, tudo vai depender do perfil de crédito do cliente e da garantia. Hoje nós temos mais de 800 fintechs no país e são vários nichos, né? O setor bancário ele se favoreceu muito porque a gente tem muita demanda, consegue atender muitos clientes, né? Tem muita solução. E antigamente, quando eram somente os bancos tradicionais, os bancos de tijolo, era mais restrito o crédito. Então, não se podia fazer determinadas operações. E hoje, com as fintechs, a gente consegue atender o cliente. Falar um pouquinho sobre taxa Selic. Hoje, em agosto de 2025, né, nós estamos com uma taxa Selic de 15% ao ano, uma taxa alta. E aqui eu mostro o histórico da taxa desde 2013. Nós estávamos com uma taxa de 7,25, subiu, foi para 14,25, depois começou a cair, chegou a pandemia em 2019, a nossa taxa Selic ficou em 2%, a mínima histórica, nunca tivemos essa taxa. E depois desse período da pandemia, começou o reflexo de todo o contexto da pandemia. Começou a subir a taxa de juros, ela chegou a 13,75, caiu em 2024 e agora voltou a subir. Falamos um pouquinho do passado e agora vamos falar do futuro. Qual a expectativa do Banco Central para os próximos anos? Então, a taxa Selic, segundo o Boletim Focus do Banco Central, ela deve encerrar 2025 com uma taxa de 15% ao ano. Então, ela deve manter.
A gente tem aí o boletim Focus do dia 1º de agosto, que reforça essa expectativa. Em 2026, a expectativa do Banco Central é que a taxa comece a cair, terminando o exercício em 12,5%. 2027, a expectativa do exercício, término do exercício é 10,5%, e 2028, 10% ao ano. Isso é um bom sinal. A gente está numa taxa Selic de 15%, é ruim para o empresário fazer investimentos, contratar crédito, até para a pessoa física também, O custo do dinheiro está muito alto. Então, com essa expectativa do Banco Central, é que o dinheiro, fique mais barato e aumente, a oferta de recursos, investimentos na economia. Isso aquece, é um fator muito positivo. É importante também você avaliar qual o custo que você hoje está pagando dos seus empréstimos. Porque se a gente está falando numa taxa Selic de 15% ao ano, essa conta você tem que buscar sempre ficar próximo, quanto mais próximo dessa taxa. Porque o custo da operação do dinheiro é os 15%, é o risco país. Acima disso é o risco você, a sua empresa. Então hoje, qual o custo, qual a taxa de juros que você está pagando ao ano? O quanto você representa de risco para o banco? Então, é importante essa reflexão, porque se você vai contratar um crédito sem garantia nenhuma, você tem uma taxa de juros mais alta. Por quê? Você tem um risco, você oferece um risco maior. Ah, mas eu sou um ótimo pagador. Para o banco, fica frágil. Você pode ter um excelente score, uma excelente nota de crédito, mas quando você não coloca uma garantia, para o banco, fragiliza a operação e isso ele coloca na sua taxa. Então a sua taxa de juros anual acaba ficando mais cara, mesmo que você seja um excelente cliente. Agora vamos imaginar para o banco quando o cliente ele é bom e ele coloca uma garantia. Isso fortalece muito a operação. Então, você fica numa condição diferenciada. Por quê? O banco, ele não quer tomar o seu imóvel. A ideia do banco não é essa. Mas quando você coloca uma garantia, mostra boa fé. Você mostra para o banco que você é um bom cliente e está colocando o seu imóvel, porque você vai honrar essa operação. Então, a taxa de juros vai lá embaixo. Então, é muito importante você entender como é feita a precificação da taxa. Quando você vai, um bom cliente, sem garantia, você paga caro. E aquele cliente que tem um score médio? Esse cliente paga mais caro ainda. Então, vamos imaginar esse cliente que tá tomando crédito, ele está investindo, está empreendendo, Ele tem um score médio. Ele coloca uma garantia, o banco fala assim, esse cliente vale, e daí ele derruba a sua taxa. Para o banqueiro, o que ele entende? Contexto da operação. Quando tem uma garantia forte, que é um imóvel, a taxa vai lá embaixo. Então, é muito importante você avaliar como que o banqueiro vai pensar. Eu quero contratar, vou tomar crédito no banco e vou fazer minha proposta. Coloco um imóvel? Excelente. Nos próximos slides eu vou estar mostrando um pouquinho como que a taxa que está quando você coloca um imóvel na operação. Outra coisa importante também, comentei sobre as fintechs. As fintechs elas vieram para atender aquela fatia do mercado que os bancos tradicionais não atendiam. Mas é muito importante tomar cuidado como é composto essa taxa. Por quê? Como que é feito o cálculo da taxa? Sempre tem uma taxa pré-fixada mais um indexador. Esse indexador, ele pode ser TR, que é taxa referencial. É aquela que corrigia a caderneta de poupança. É o índice mais conservador que nós temos no país. Ele pode também ser IPCA. IPCA é inflação. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA, a gente não vive num país que oferece um conforto para a gente contratar uma operação com juros, com taxa de juros. Você vai no supermercado, você vai comprar, Tudo está subindo. Então, você imagine você fechar uma operação no valor maior, atrelado à inflação. Não costumo recomendar.
Então aqui no Grupo SI, nosso compromisso é buscar a melhor condição para o cliente. E a gente parte do pressuposto que é taxa pré-fixada, ótima, e TR. A gente sempre vai buscar isso daí. Em que momento que nós não vamos fazer com TR? Quando a condição de cadastro não for favorável. Então, se a gente imaginar assim, o cliente hoje está contratando juros, né, crédito pessoal, conta garantida, uma taxa média de 3, 4% ao ano. Se ele for pagar 2% no crédito com garantia, metade dos juros, ainda assim tá bom. Mas a gente tem que entender o contexto. Então é sempre importante a gente ter essa conversa franca. Qual o objetivo da operação? Qual a taxa de juros atual que você está pagando? Então a gente vai fazer juntos, abrir esse endividamento, né? Em caso de reorganização de fluxo de caixa, né? A gente tem todo o know-how para poder orientar e te direcionar para, olha, vamos fazer o levantamento do endividamento hoje, taxa de juros, parcela mensal. Às vezes o empresário também está com um fluxo de caixa no curto prazo. O que a gente vai fazer? E também ele fica no curto prazo refém de limite, muitas vezes, né? E quando você alonga esse fluxo de caixa e coloca uma garantia forte, daí você recupera a autonomia. Então você vai ter uma parcela mensal baixa, um desembolso mensal baixo, e você vai ter condições de estar fazendo amortizações, antecipando e tirar o banco de sócio. Porque hoje, em muitas empresas, o banco é sócio do negócio. Porque todo mês tem lá aquela parcelinha na operação do empresário. Então, o objetivo nosso é passar essa orientação, essa clareza, essa transparência, para que você possa tomar a melhor decisão e realmente transformar suas finanças. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma operação de crédito pessoal, uma pessoa física, para um crédito de 210 mil. Um crédito pessoal, ele não tem garantia, ele não tem custo. Eu vou fazer um comparativo, crédito pessoal e crédito com garantia. O crédito pessoal, ele não tem custo para registro do contrato, tá? O crédito com garantia, ele tem um custo. Ele tem tarifa de avaliação e ele tem o registro da alienação no cartório, tá? Então, para essa operação de 210 mil, o crédito com garantia ele vai ter um custo de 4.267. Eu estou mostrando no slide e daí você vai, se tiver uma dúvida, dá uma pausa, olha com carinho, porque é muito importante você entender esse cálculo. Incidência de IOF e IOF, ambos têm a cobrança. Vamos olhar aqui, olha, opção 1, crédito pessoal, prazo 48 meses. A parcela, aqui eu coloquei uma taxa de 2,43 ao mês, que é uma taxa para cliente que tem assim um score de crédito excelente. A gente sabe que a maior parte da população não tem acesso a essa taxa, considerando assim aquele cliente com um cenário extremamente favorável de score, de taxa. Então a taxa de 2,43 ao mês, a parcela ficou 8.400. A somatória das parcelas ficou 403.205. Na opção 2, que é o crédito com garantia de imóvel, 48 meses, mesmo período. A gente está fazendo um espelho da operação para ver o que compensa mais. A parcela ficou 6.585,81, a taxa de juros 1,45 ao mês, a somatória das parcelas 316. Então a gente tem aí quase 100 mil de economia só pelo fato de colocar uma garantia. O crédito com garantia de imóvel tem parcelas menores e a taxa de juros mais baixa, mesmo com o custo adicional do registro do contrato e da tarifa de avaliação. Isso torna mais vantajoso no longo prazo. Se você quiser fazer algumas simulações, a gente faz. O que a gente costuma fazer? O que eu faço aqui normalmente? Abrir o endividamento, levantar a taxa de juros atual e fazer um comparativo, né? A gente faz esse estudo personalizado para o cliente justamente para auxiliá-lo na tomada de decisão. É importante, a gente está em agosto, muitas empresas estão pensando como contratar crédito com juros menores, tá? E a gente tem uma condição especial, operações com prazo até 12 meses, a taxa está 1,22 ao mês mais TR.
Se a gente imaginar a taxa efetiva, eu fiz aqui algumas simulações de 100 mil até 1 milhão. Então, é um cálculo exato, tá? É uma condição IOF, né? Você vai ter o IOF, tanto em qualquer operação de crédito tem. Mas a taxa de juros 1,22, com a taxa efetiva, ele está em torno de 15, a mais cara 15,66. Se a gente está falando de uma Selic de 15%, 15,66, você imagine, né? O spread do banco, ele está baixo, porque você fortaleceu a operação, você deu conforto para o banqueiro e daí você conseguiu ter acesso a um juros mais baixo. Então, para o empresário, investidor, né, essa condição ela está assim fantástica. Eu convido você a estar olhando, dar um pausa no vídeo, olhe as opções, se precisar que a gente simule outros valores, né? Mas essa condição de 1,22 é somente até 12 meses. A operação de crédito com garantia de imóvel, ela pode ser contratada de 12 meses a 240 meses. A gente pode fazer daí a simulação conforme o cliente preferir. Mas essa taxa de 1,22, ela está imperdível. Vamos falar das taxas que são praticadas hoje, tá? Como que é definido a taxa? Então, até 12 meses a gente tem aquela condição de 1,22 e acima de 12 meses. Como que é definido? O prazo da operação e o perfil de crédito do cliente. Na verdade, prazo, perfil de crédito, o score, e o tipo de garantia oferecida. Então, a gente tem aí uma taxa média com TR de 1,45 a 1,65 para períodos acima de 12 meses. E com o IPCA, que é inflação, a gente tem taxas a partir de 1,09. Só que a gente precisa lembrar que essa taxa pré-fixada, ela vai depois ter a soma da TR e do IPCA. Eu mostrei no slide, né, o histórico da TR e o histórico do IPCA. Se a gente considerar, por exemplo, a TR acumulada nos últimos 12 meses está a 1,59. Mensal, ela está dando 0,09, 0,010, 0,16, né? 0,08. Então, o acréscimo na TR é mínimo. Agora, se a gente falar de IPCA, teve, por exemplo, o mês de fevereiro de 2025 foi 1,31. Então, você teve a taxa pré-fixada e mais o IPCA. Então, tome cuidado. Quando for contratar, questione qual o indexador que está na operação. O banco, ele apresenta a simulação da taxa pré-fixada, porque o indexador, ele é pós-fixado. Então, não tem como o banco apresentar, né? É uma taxa pré mais o indexador. Se a gente sabe que o indexador é conservador, é uma TR, briga pela taxa, né? Taxa pré. E daí tem mais indexador conservador. Ok, não tem surpresas. Agora, na operação com IPCA, você tem aquela falsa ilusão que a parcela vai ficar baixa. Porque no simulador que o banco apresenta, ele só consegue apresentar com a taxa pré. Então, ele coloca uma taxa baixinha, 1,09. Só que depois tem o IPCA, que é a surpresa. E, infelizmente, a gente vive num país que não dá uma segurança. A gente sabe, né, que a gente tem aí um histórico de inflação do nosso país que é bem complicado, né? Então, eu não costumo recomendar. Em que situação que a gente vai fazer a operação com IPCA? Quando o cliente está com uma taxa sem garantia nenhuma, uma taxa acima, 4%, 5% ao mês, daí sim, o IPCA faz sentido, porque às vezes a gente não consegue aprovar na TR pelo score do cliente. Então, assim, o risco da operação, o banco não quis oferecer o crédito na TR, porque o risco está alto. Então, daí a gente faz o IPCA. Aí sim faz sentido. Então, são 3 estágios. O cliente que está sem garantia, o cliente que vai contratar o crédito com TR, né, que é o indicado, e daí aquele cliente que o score não foi suficiente, que não foi satisfatório para o banco aprovar, a gente tem a opção do IPCA, mas sempre primeiro a TR e depois o IPCA. O prazo médio dessa operação depende muito do perfil do cliente.
Se é um cliente investidor que está contratando crédito, empresário, empresa, está contratando um crédito para investimento, é rápido. Coloca a operação, já aprova automático. Daí já segue com a vistoria, são 3 etapas. Análise de crédito, vistoria e análise jurídica, emite o contrato, vai para registro, quando volta é liberado o dinheiro. O prazo médio da operação de 20 a 25 dias. Agora, aquele cliente que tem uma documentação, falta averbar uma construção, alguma situação irregular, daí pode, ter um questionamento do banco, a gente esclarece e segue a operação. Então, mas se a documentação estiver tudo certinho, 20, 25 dias é rapidinho a operação. Vamos falar agora do segundo passo, ter um sonho. Ter um sonho é o primeiro passo para transformar sua vida, seja qual for o seu objetivo. É importante acreditar em si mesmo e tomar as ações necessárias para alcançá-lo. Aqui estão algumas ideias para você transformar os seus sonhos em realidade. Por exemplo, investir na sua empresa. Investir na sua empresa pode ser a chave para o crescimento e o sucesso. Pense em como melhorar seus produtos, aumentar a eficiência dos processos ou expandir sua base de clientes. O empréstimo com juros baixos pode facilitar esses investimentos e tornar seu desenvolvimento mais acessível. Outra situação, renegociar dívidas caras com juros altos pode ser uma ótima maneira de aliviar a pressão financeira. Considere utilizar o empréstimo com juros baixos para substituir essas dívidas caras. Dessa forma, você pode reduzir suas despesas mensais e organizar suas finanças. Outra situação, reorganizar suas finanças. Muitas vezes as pessoas estão utilizando no curto prazo, estão com uma linha baixa, mas estão com uma parcela mensal alta, aquela situação. Então, utilizar a operação de imóvel, você vai contratar, você vai ter acesso à taxa de juros mais baixas e a possibilidade de alongar essa operação. E para que sobre mais recursos no seu caixa e você retome a autonomia e consiga estar tomando as melhores estratégias. Outra situação, abrir um negócio. Utilize um crédito com garantia para financiar seu novo negócio. Essa opção oferece taxas de juros mais baixas e permite você organizar suas finanças, facilitando a realização dos sonhos e seus objetivos como empreendedor. Soluções de crédito para empresários. Serve como capital de giro. Mantenha suas operações funcionando sem contratempos, utilizando um empréstimo com juros baixos para o capital de giro. Assim você terá o fluxo de caixa necessário para gerir seu negócio de forma eficiente. Construir, reformar ou comprar um imóvel na planta. Também é muito utilizado. Se você tem um imóvel e, por exemplo, tem um terreno, pretende construir, muitas vezes utilizar o crédito com garantia te dá uma condição muito melhor, porque você recebe o dinheiro 100% na sua conta e consegue negociar melhor com os seus fornecedores, conseguindo descontos. A gente sabe aí que para quem vai construir, começa a obra, um orçamento, e termina a obra em uma outra situação. Imagine você conseguir antecipar essas negociações, esses pagamentos. E também a questão do imóvel na planta. A gente está vivendo um momento que o mercado imobiliário ele tem muitas oportunidades. Então, se você tem um imóvel e pretende ampliar o seu patrimônio, você pode levantar crédito no seu imóvel e para comprar um imóvel na planta. Desse jeito, você consegue comprar na fase de obra numa taxa muito mais baixa, então é muito recomendado. Abrir um negócio. Se você tem um sonho de começar um novo empreendimento, utilize um crédito com garantia de imóvel para obter capital necessário. Com taxas de juros mais baixas, você pode investir em todas as áreas do seu negócio, desde a infraestrutura até o marketing, garantindo do início sólido e promissor. Vamos falar do terceiro passo, ter um bom cadastro.
Ter um bom cadastro, score elevado, rating positivo e renda compatível aumentam suas chances de aprovação de crédito e garante melhores condições nas taxas de juros. Então, os pilares do bom crédito, do bom cadastro. Perfil de risco. O banco irá verificar seu rating atual e seu histórico de pagamentos ao analisar seu crédito. É importante cuidar do histórico de pagamentos. Às vezes, pagar boletos vencidos, né? A pessoa não tem restrição, mas tem aquele hábito de deixar vencer. Isso prejudica demais. Paga caro. Quando o banco vai precificar uma operação, ele puxa aquele cliente que tem aquele perfil de histórico em atraso e a taxa fica mais alta. Então, cuide dos pagamentos em dia, não deixe uma continha, por menor que seja, deixar com restrição, né? Renda compatível. O comprometimento de renda é permitido até 30% da renda total. Isso significa que a parcela do crédito não deve ultrapassar esse limite. Se a nota de crédito do cliente é boa, é possível exceções. Então, a questão da renda é importante. O banco ele tem a análise gerencial. A gente sempre vai fazer a defesa com base nas evidências. Cartão de crédito, pago em dia, pago integral, né? Quem tem, às vezes, paga o rotativo, é um sinal que não está gerenciando bem. Mas a gente consegue. Então, não se prenda à renda comprovada. Nós temos a possibilidade de renda informal também, tá? Empresários com renda informal exclusivo para empresários. O empresário ele pode comprovar a renda com a declaração do contador. Essa condição ela é exclusiva para quem tem bom score e apresente evidências de capacidade de pagamento. Nós temos bancos parceiros, bancos de primeira linha que aceitam a declaração de renda do contador. Então, é uma declaração muito simples, nós orientamos o cliente como deve ser feito, mas assim, é possível, tá? Realizando com responsabilidade. Então, é importante você entender o crédito com garantia de imóvel e avaliar suas vantagens e desvantagens. Avaliar a necessidade, ponderar a necessidade do crédito e as possíveis finalidades, reforma, pagar dívidas, investir em negócio, etc. Pesquisa de mercado, estratégias para comparar a taxa de juros e condições oferecidas por diferentes instituições financeiras. Preparação da documentação, a gente tem o checklist e pode estar auxiliando você a se organizar. Simulação e planejamento, como utilizar simuladores online, né? É importante, nós damos todo esse apoio na questão da definição de prazo, taxa, banco, né? Qual modalidade, tabela saque, tabela price, nós damos toda essa consultoria para os nossos clientes. Fazemos também a negociação de condições, dicas de negociação para obter melhores taxas e condições. Às vezes é muito comum, aí é uma dica de ouro. É muito comum o cliente negociar somente a taxa de juros e esquecer da SET, que é o custo efetivo total. Na SET é a última linha. Você consegue saber efetivamente se aquela operação ela é interessante ou não. Então, o que os bancos às vezes fazem? Coloca uma taxa de juros menor e coloca seguro, tarifas. Então, nós vamos te auxiliar a olhar qual a menor SET e não taxa, só a taxa. A SET, custo efetivo total. Isso daí é uma dica preciosa. Acompanhamento do processo, né? Fazemos a orientação sobre o acompanhamento, aprovação, até a liberação do crédito. Gerenciamento do crédito, como gerenciar o crédito recebido para garantir que ele seja utilizado de forma eficiente e eficaz. E buscar ajuda de um especialista. Considerar buscar ajuda de um especialista para ajudar a entender todas as etapas desse processo, ele é fundamental. Por quê? Se você vai direto com o seu gerente de relacionamento, ele vai dar a opção que ele tem. Então, ele é limitado. Ele pode ser o melhor gerente, mas ele vai dar a única opção que ele tem. Ele vai brigar na taxa.
Mas será que aquele banco é o melhor para você? Para o seu perfil? Você lembra que eu comentei que não existe o banco perfeito. Existe o perfil do cliente, o perfil da garantia, o perfil da operação, todo o contexto. Então, muitas vezes, você ir direto com o gerente, você acaba ficando restrito a uma única oferta. Quando você busca um especialista como um correspondente, nós aqui a gente busca todas as opções e daí a gente olha a melhor solução para o cliente. E quais imóveis são aceitos? O último passo. Conhecer os imóveis aceitos para maximizar a aprovação e obter melhores condições. Nós temos as opções: casa, dentro de condomínio e fora de condomínio. Terrenos, dentro de condomínio e fora de condomínio. É importante reforçar do terreno, não pode ter obra em cima, não pode ter nenhum tijolinho. E também estar limpo, roçado. É uma garantia. Quando o engenheiro vai lá analisar essa garantia, ela tem que estar em ordem. Então, sempre que for fazer a vistoria, manda limpar, tá? Imóvel próprio. Tem bancos que aceitam só imóvel em nome do cliente e tem bancos que aceitam de terceiros também. Daí a gente vai avaliar o que é a melhor solução. Imóvel quitado. Tem bancos que preferem só imóveis quitados e tem bancos que aceitam imóveis com saldo devedor baixo. Por quê? Essa operação ela tem uma trava de 60% do valor de avaliação. Então, se esse imóvel estiver financiado ainda recentemente, provavelmente ele tem um saldo devedor acima de 60%, então inviabiliza. Então, quando o imóvel estiver financiado, o que a gente precisa olhar? O saldo devedor atual para ver se a operação é viável. E aqui uma novidade, nós estamos aceitando galpão, não operacional, não pode ser o operacional. Então, os imóveis comerciais é possível sala comercial, barracão e galpão que não seja unidade fabril, que não seja a área operacional. Qual o percentual máximo do financiamento? Depende do banco e do tipo de garantia, tá? Por exemplo, terrenos fora de condomínio, barracões e galpão, os bancos liberam até 40% do valor de avaliação de mercado. Casa fora de condomínio, até 50%, em alguns casos até 60%. Casa em condomínio, apartamento e terreno dentro de condomínio, até 60%, devido à liquidez. Então, o que o banco avalia? A liquidez daquela garantia. Então, ele entende que o apartamento, a casa em condomínio e o terreno em condomínio tem maior liquidez. Então, isso fortalece e dá uma condição de taxa também mais baixa. E é sempre o valor da avaliação de mercado. O engenheiro vai lá, ele vai avaliar o metro quadrado da região que aquele imóvel está e vai aplicar. Eu coloco à disposição os nossos serviços. Eu sou parceira autorizada de todos os bancos privados do país e assim, o meu papel é auxiliá-lo nessa decisão para transformar sua vida financeira. O Grupo SI ele não cobra assessoria, somos especialista, eu tenho mais de 35 anos aí de mercado financeiro. Nosso compromisso é buscar a melhor solução para você. Nós atendemos pessoas físicas e jurídicas, imóveis residenciais, comerciais, enfim. Eu espero ter auxiliado, me coloco à disposição e desejo sucesso a todos. Um abraço!